Tag Viver de Foto! Hoje eu resolvi aceitar o desafio do Eduardo e vou falar aqui como comecei na fotografia e como comecei a ganhar dinheiro com esse negócio. Eu sou Gustavo Vanassi, você está no Fotologia Vlog. Antes de responder a tag aí do Eduardo, deixo aqui para vocês as nossas redes sociais, para você seguir aí o Fotologia, né, o nosso projeto que ajuda os fotógrafos e quem quer viver dos cliques a melhorar os seus negócios e a ganhar dinheiro com fotografia. Se você não conhece, acesse agora www.fotologia.net, o nosso podcast de fotografia que toda semana está aí disponível gratuitamente. É só você entrar lá, baixar e ouvir. Tem muita coisa boa que pode te ajudar se você é fotógrafo, quer ser fotógrafo ou quer viver do clique aí. E também vou pedir, se você gostar desse vídeo no final, claro, deixa um likezinho, compartilha, deixa comentário e vamos tentar fazer essa tag andar aí. Quem sabe você também pode gravar uma resposta para esse vídeo, grava você essa tag Viver de Foto e responde as duas perguntinhas que eu vou responder aqui também. É legal, a gente vai querer saber aí também a tua opinião, beleza? Então vamos começar com esse papo de hoje. A primeira pergunta que o Eduardo deixou na tag aí é como eu comecei a fotografar? Ou eu comecei a fotografar quando... Na verdade, eu não queria ser fotógrafo. A grande verdade é que eu venho de uma família de fotógrafos, que tem pai fotógrafo, mãe fotógrafa, irmão fotógrafo e irmã fotógrafa. E eu era a ovelha negra da família, a ovelha desgarrada, que não queria entrar nesse negócio de jeito nenhum. A vida inteira a gente trabalhou em empresa de fotografia, né? Meus pais fundaram uma empresa há 40 anos atrás, e a gente sempre teve dentro dela. E quando chegou na idade de sair da escola, eu já trabalhava na empresa, no balcão, fazendo atendimento aos clientes e tudo mais. Mas eu pensava, cara, eu não quero isso pra mim, ser fotógrafo efetivamente. Ter empresa ou ter um negócio era uma ideia que eu gostaria. Mas a questão de fotografar não me atraía tanto porque eu não gostava tanto da ideia de trabalhar dentro do estúdio, porque na época a fotografia de estúdio era muito quadradinha, diferente do que se faz hoje. E também não queria trabalhar nos casamentos, porque eu achava os casamentos muito... automáticos. Naquela época, as fotografias elas eram feitas muito quadradinhas também. Era aquela coisa, quais são as fotos que os noivos esperam? E era tudo feito daquele jeito, aquelas fotos que os noivos esperam. Aqueles retratos todos muito posados e tudo mais ou menos igualzinho em cada casamento. Então eu não gostava disso. E aí eu entrei para a faculdade de publicidade. Aí fui para publicidade e propaganda, né, gurizão, faceiro, achando que lá eu ia trabalhar com coisas de criatividade, com design, trabalhar em agência, nesse mundo muito louco e divertido da publicidade. Mas aí lá, na faculdade, a vida aprontou uma dessas ironias, né, que ela apronta pra gente, e eu tive contato com as cadeiras de fotografia da faculdade. E junto com as cadeiras de fotografia, a gente fazia cadeiras de design gráfico, de produção de campanha e de planejamento gráfico e outras coisas assim. E aí, lá a gente começou a conversar sobre conceito e eu comecei a entender que era interessante a ideia de contar uma história inteira dentro de um único clique. E eu comecei a achar aquilo divertido. E na época eu também gostava muito de tecnologia, a fotografia digital estava entrando dentro do mercado profissional de uma forma mais consistente. E aí eu comecei a ver, cara, isso pode ser divertido. Isso pode ser até mais divertido do que eu estava pensando que era a parte da agência. E aí eu comecei a brincar com a fotografia e comecei a criar cliques onde eu conseguia colocar histórias dentro. E aí, através de conversas com o meu irmão e com o meu pai, eles despertaram em mim uma coisa muito interessante a respeito de poder fazer isso dentro de casamentos, que era uma coisa que o meu irmão já estava fazendo na época aqui. E aí minha mãe me deu uma força grande e eu comecei, dentro do mercado de fotografia, então, a contar histórias dentro dos cliques e me diverti muito com isso. E foi assim que eu me apaixonei pela foto. E foi assim que eu entrei para o mercado de fotografia de casamento, depois acabei assumindo a gestão da empresa de estúdio, do varejo e de tudo mais. Nunca deixei de trabalhar dentro da empresa, na barriga do balcão, atendendo cliente. Isso me deu um aprendizado de vida muito grande para tudo que eu faço hoje dentro da fotografia. E foi assim que eu comecei, é por isso que eu fotografo, né? Eu me divirto muito e encontrei um sentido muito legal nas fotos que eu faço, principalmente contando histórias em casamentos. A segunda pergunta era, eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia quando? E aí essa é bacana, porque trabalhando dentro de uma empresa de fotografia, trabalhando todos os dias lá, eu acabei entendendo um pouco a cabeça do consumidor e ao longo dos anos eu percebi que a gente, quando vai comercializar um produto, a fotografia é um produto, exemplo disso,
A gente muitas vezes, como empresário, se foca na questão do custo-benefício. E a gente pega e pensa as nossas estratégias para o nosso cliente, considerando sempre essa questão do custo-benefício. E aí eu considero isso hoje, com toda a experiência que eu tenho, de todos esses anos já trabalhando no mercado de fotografia, que a gente comete um equívoco muito grande, e muitos fotógrafos e empresários cometem isso. Quando a gente fala de custo-benefício, como empresário, a gente muitas vezes acaba focando no custo. Então a gente sempre pensa que a gente tem que conseguir o menor custo possível, né, e entregar um bom benefício e tal, mas a gente fica focado em fazer menores custos para poder ter maior margem. E isso às vezes é ruim para a empresa, porque durante um tempo eu achava que tinha que criar negócios vantajosos para o cliente focando no custo. E isso condenava muito as nossas margens, reduzia as margens. A gente tinha um grande volume de trabalho, mas as margens não eram tão boas. E ao longo dos anos eu fui aprendendo que, cara, quando a gente fala de custo-benefício, a gente não tem que focar diretamente na palavra custo. Se a gente quer ser estratégico, a gente usa também o custo, mas a gente tem que focar principalmente na palavra benefício. É aí que eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia. Quando eu entendi que a gente tinha que focar no benefício. Focando no benefício, nós criamos estratégias para o nosso estúdio, tá falando da parte de loja de varejo, para atender gente de todas as classes sociais, mas criamos uma estratégia muito forte para a classe C, né, que é a classe do pessoal que trabalha, o proletário, do salário no fim do mês e tal. E a gente criou uma estratégia que entregava muito valor. Olha essa palavra aí, valor. Que esse valor é o benefício. A gente criava muito valor nas sessões fotográficas, entregando conforto para o nosso cliente, entregando um produto de qualidade, entregando as coisas num prazo que ele gostava de receber e dando para ele uma condição de pagamento muito boa. Quando a gente criava para ele muito valor e um grande benefício naquilo que a gente estava oferecendo, a gente acabava podendo subir um pouco a questão do custo, inclusive subir o preço das coisas que a gente vendia. Por isso, o nosso estúdio, a loja de fotografia que a gente tem, ela é uma das que trabalha com o preço mais premium dentro da nossa região, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. E a gente consegue atender muita gente de classe C e sempre teve, dentro desse filão, muita gente consumindo com nós, porque a gente entendeu que a gente tinha que entregar um grande benefício. Se a gente entregasse um grande benefício, as pessoas estariam dispostas a pagar por ele. Então, quando a gente pensa custo-benefício, a gente tem que pensar em oferecer o maior valor possível dentro da nossa estratégia, né? Claro, respeitando algumas questões de custo, mas pensando no valor primeiro, e aí a gente vai conseguir equalizar o custo. Ele consegue subir, entendeu? Para equalizar com o benefício. Então, entregue um grande benefício. A partir do momento que eu entendi isso, funcionou maravilhosamente para dentro das nossas estratégias de negócio, para os produtos todos que a gente criou, e a nossa empresa de fotografia se tornou bastante lucrativa. E aí, claro, isso falando da parte do varejo, da parte do estúdio. Depois eu acabei levando isso também para a parte dos casamentos. Porque quando eu comecei com a fotografia de casamento, eu já tinha na minha cabeça que eu não queria fazer aquele trabalho quadradinho que existia antes e, consequentemente, eu não podia cobrar pouco. Eu não queria cobrar pouco, eu não queria ir para o casamento desmotivado e sem condições de poder oferecer tudo que eu gostaria para o meu casal nos produtos, ou oferecer uma equipe bacana que eu estivesse pagando bem o pessoal que estava comigo, com um investimento em equipamento, em cursos, que eu pudesse pagar isso com o meu trabalho de casamento. Então, automaticamente, eu sabia que eu tinha que cobrar um preço premium. Então, eu já comecei na minha estratégia dentro do mercado, projetando esse preço premium e sabendo que eu tinha que entregar um benefício muito grande para poder cobrar esse preço. E aí, eu desenvolvi, junto com meu irmão, uma estratégia de atendimento muito legal que a gente ensina lá no Vitamina V, tá aí o endereço, que é o nosso curso aí online de empreendedorismo para fotógrafos, que tá com a primeira turma lotada, já não tem mais vaga, mas vai ter novas turmas aí para frente, se você quiser conhecer, acessa aí. Lá no Vitamina V a gente ensina essa estratégia. A gente aprendeu uma estratégia de atendimento que criava muito valor para o cliente na questão intangível, não focado, por exemplo, nos produtos efetivamente, no álbum, na caixa do álbum, ou no pôster que o cara entrega, ou naquele argumento do fotógrafo do como ele é maravilhoso tecnicamente. Não era isso que eu queria passar para os meus noivos, porque isso é coisa tangível, o produto é algo que tu pode pegar. E se tu quer agregar valor naquilo, às vezes tem que pagar muito valor pelo produto. Eu comecei a fazer uma estratégia que focava no intangível, no entregar valor no relacionamento, no atendimento, no passar e transmitir para os casais que eu atendo que eu me importo com as mesmas coisas que eles se importam. Passar para eles a confiança. Quando eles vão falar comigo, eles querem confiar em mim. Então eu transmitia para eles, e transmito até hoje, a confiança de que eu vou estar preocupado com as coisas que eles estão preocupados e que eu vou oferecer para eles mais do que eles esperam. Então, eu tenho tudo isso dentro da estratégia de atendimento e eu foco nessa questão de relacionamento, de expectativa, de confiança, de entrega de valor em relacionamento e em comprometimento.
E essas coisas não têm preço. Quando a gente consegue ter uma estratégia que entrega valor em cima de relacionamento, de atendimento, de expectativas que tu cumpra depois, porque isso é um compromisso que eu tenho de sempre cumprir as expectativas e, se possível, excedê-las, então assim tu consegue cobrar um preço prêmio. Quando eu entendi isso, que era o benefício e não o custo que eu devia focar, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia. E essa é a minha paixão e é aquilo que bota o pão na minha mesa e da minha família há 40 anos, né? É a paixão dos meus irmãos, é a paixão dos meus pais e graças a essas estratégias e a tudo que foi feito ao longo dos anos, a gente consegue avançar dentro desse mercado e a gente gosta de compartilhar também essas coisas, beleza? Se você gostou deste vídeo, deixa um likezinho aí pra nós, deixa um comentário, compartilha esse vídeo que é o jeito da gente poder chegar em mais gente com o conteúdo que a gente oferece. Ouve lá o nosso podcast, interage com a gente, manda mensagem, a gente lê todas as mensagens, a gente responde. A gente está aqui para ajudar o mercado a se desenvolver. Conheça lá o Vitamina V e conheça todos os nossos projetos e sempre venha trocar ideia com a gente, que é o que a gente gosta e a gente está aqui para isso. E se você gostou da tag, responda aí você também, faz um videozinho, manda pra gente ou manda um áudio lá no WhatsApp do Fotologia, tem o número aí do lado, sabe? Pode mandar lá pra gente se quiser que a gente bote no programa, só trocar uma ideia. Tamo junto e a gente tá aqui para se ajudar. Beleza? Muito obrigado pela atenção aí. Da minha parte essa semana era isso. Até a semana que vem. Tchau.